Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está dando início a mais um episódio do Na Bancada com a Pro. Eu tô aqui com o Roberto da Shon, ele que trabalha com marcenaria desde os 12 anos, e a gente trouxe ele aqui para entender como a profissão evoluiu, quais são os desafios do dia a dia e quais oportunidades você vê para quem trabalha com móvel sob medida. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Alana. Tá sendo um prazer estar aqui participando desse podcast. E é isso aí. Maravilha. Vamos lá. E para a gente dar início a essa conversa, Roberto, você pode contar um pouquinho para mim como que você iniciou a sua trajetória na marcenaria? Bom, o início na marcenaria foi. Meu irmão, ele tinha uma fábrica de móveis popular. O móvel popular é um tipo de móvel que, no caso dele, ele vendia na rua a prestação. Caramba, Digamos que fabricavam os móveis mais simples, aí colocavam numa carrocinha, pronto saíam já? empurrando. Isso, pronto. Aí passava lá uma carrocinha com cômodos. Aham, E daí alguém, ó, quanto é uma cômoda dessa? Eu quero comprar na prestação para pagar em boletos. E que assim foi o legal. meu primeiro contato com a marcenaria. Ali eu fui evoluindo nas técnicas da marcenaria, nesse nicho aí de móvel popular. Que legal. E você já trabalhava com seu irmão cortando, fitando? Como que foi esse início? Bom, assim, eu cheguei mais no período eu era ainda criança, né? Aham, E eu ia para, querendo ou não, me divertir ali, fazer carrinhos de madeira, essas coisas. que legal. E irmão, vendo que eu estava sempre por ali, me botou logo para aprender a passar cola numa fita, numa fórmica, que no tempo era fórmica, Aham, era folheado, fórmica dura, aham. compensado. O MDF ainda estava no cantinho dele, querendo aí. Não era tão Isso, grande como a gente vê hoje em dia, né? isso. E você começando lá atrás com 12 anos, o que que você acha que mudou, lá com 12 anos para agora? O quanto a marcenaria você enxerga que mudou? Bom, nesse nicho de marcenaria de móveis planejados, que é uma outra pegada, porque no nicho que eu estava de móveis popular, é um tipo de trabalho mais simples, mais voltado na produção, para fazer rápido, vender mais em conta. E saindo dessa área de móveis popular, eu entrei ali numa marcenaria de móvel planejado Uhum, e fui ali evoluindo na marcenaria, conhecendo mais possibilidades. E como eu havia falado, antes era compensado, que trabalhava muito com compensado, compensado vinha cru, sem cor nenhuma. uhum. Daí o nosso trabalho era de formicar por dentro do móvel antes de montar e para depois montar o móvel, fazer aquele processo de quando era folheado. Aí tinha o processo de fazer o acabamento com o foliado, aplicando a camada de foliado. Aí tinha que lixar com selador, aplicar verniz, todo um processo. Hoje a evolução com o MDF, que já vem na cor, evoluiu bastante a questão da marcenaria na produção. Uhum. E sem contar com a tecnologia que entrou também, os softwares, como MobCloud, CorteCloud, SketchUp, ProMob e entre outros programas que existem aí. Que legal. E me conta, você comentou aí que você começou com seu irmão vendendo móvel, pronto, né, na rua ali que vocês iam vender, depois você foi trabalhar nessa marcenaria. Quantos anos você tinha mais ou menos quando você foi trabalhar nessa marcenaria? Nessa marcenaria eu acredito que uns 16 para 17 anos. Caraca, e aí você já começou É, cortando, o que que você não, fazia não era nessa bem época? assim, porque era um nicho tão diferente assim, digamos que mais sofisticado, que eu não tive a ousadia de dizer que eu era alguma coisa como profissional. Eu fui mais como ajudante. E ali Entendi. eu fui evoluindo, né? Eh, Digamos que no período que eu também trabalhava lá no móvel popular, eu não fazia parte de venda, era mais dentro da marcenaria mesmo, cortando, fazendo o O mão na trabalho da massa. marcenaria e tinha os vendedores e tudo mais. Que Então, legal. indo para a marcenaria de móvel planejado, que era o mais, que tinha mais um tipo de acabamento melhor, um material melhor, eu entrei como ajudante, não como profissional. E ali eu fui aprendendo. Também Uhum. trabalhei em uma serraria que era de madeira rústica. Aham. Trabalhei em vários lugares. Trabalhei em marcenaria de móvel popular, marcenaria de planejado, serraria de madeira rústica, que fazia bancos de igreja, púlpito de igreja. A Caraca. gente pegava lá as tábuas ou a tora de madeira, colocava para abrir na serra de fita. São máquinas que eu acho que
os novos na área, Nem conhecem. eu acho que talvez conheça pela internet, mas é menos o contato, né? Aham. E aí era serra de fita, desengrosso, desempenho, aí tinha uma lixadeira de fita bem gigante que a gente dava um acabamento lá nas madeiras e tinha toda as técnicas de trabalhar com madeira rústica. Trabalhei numa serralharia que fabricava grades de ferro, solda Uhum. elétrica, essas coisas. Eu aprendi a dar um ponto de solda. eh, Ficava na época imaginando que eu não parava em lugar nenhum. Trabalhava aqui, trabalhava ali e nunca dava certo em lugar nenhum. Aham. E hoje eu entendo que serviu para minha área, né? Porque às vezes aparece um projeto com madeira rústica, com solda elétrica para fazer metalon ou essas coisas. É, desenrolo em todas as camadas assim necessárias, sem terceirizar o serviço, como cortar um vidro, montar uma porta de alumínio com vidro. Tudo isso você faz hoje na E marcenaria. isso a gente procurou ir evoluindo e aprendendo. É legal, porque você comentou, né, que você ficou trabalhando em vários lugares e tudo mais, mas tudo isso foi aprendizado E para isso foi para serviço sua de marcenaria. aprendizado. A vida é muito doida, né. Pois é, um exemplo legal disso vamos lá, às vezes a gente fura um cano, né? Aí na correria Acontece. acontece de a gente estar ali colocando um armário de banheiro e acontecer de furar um cano. Aham. E se furar o cano, como é que vai se proceder? Aí tem que esperar uma pessoa contratar o profissional da área de alvenaria, que troque o porcelanato, que faça ali a parte da encanação, ajeitando o cano, corrigindo e colocando no lugar de volta o porcelanato. Aham. Onde que a gente, curioso, foi procurando aprender a pelo menos trocar uma pedra que quebrou ou que furou um cano, entendeu? Porque aí agiliza o seu trabalho Pra também, gente não né. ficar esperando por alguém para trocar, para ajeitar, a gente passou a ir desenrolando aí essas possibilidades aí. A gente sabe que o dia é caro, né. O dia, a partir do momento que você saiu para entregar o móvel, você tem que fazer aquilo, né. Agora Isso, você ter isso. que ficar esperando outra pessoa ir lá, você já É, outro exemplo, eletricista. Digamos que um móvel tem iluminação. E daí a gente procurou aprender, desenvolver essa questão da parte elétrica para não ficar esperando por um eletricista para ir fazer lá o trabalho dele para depois a gente continuar a montagem. que legal. Então, é necessário a gente ir se adequando aí ao que tem de necessário na marcenaria. E é um diferencial, né, porque a iluminação hoje, principalmente hoje, tá muito em alta no Isso. mercado, né. Então se você consegue entregar todos esses serviços que você tá comentando, você tá entregando um serviço completo, né. Pois é, a gente não pode parar, né? Tem que ir evoluindo, procurando sempre aprender mais. Eu gosto muito da minha profissão e isso me faz querer evoluir, querer aprender mais. Por exemplo, na parte elétrica, hoje tem sensores para interruptor, Uhum. entendeu? Coisas novas que vão aparecendo e a gente vai querendo aprender a usar e evoluir, né? E com certeza isso mostra onde vocês estão, né, por isso que vocês Isso. são tão grandes, que legal. E você comentou aí que vocês cresceram, né, foram evoluindo, e durante o nosso crescimento a gente passa por algumas coisas, né, alguns desafios, digamos assim. Quais foram os maiores desafios que você teve aí ao longo da sua caminhada, da sua história? Bom, quando eu iniciei trabalhando para mim, como uma, em- na verdade não era uma empresa, eu era um prestador de serviço que eu acertava os valores com o cliente. Tá. Então, era mais um tipo de empresa MEI, né? Microempreendedor individual, que eu era o profissional, como ainda mais ou menos, tá? Mas tá menos carga sobre mim. Mas aí eu iniciei e o início foi difícil de ter serviço para trabalhar porque eu não tinha equipamento. O início de tudo, trabalhando para mim, eu não tinha nem sequer uma furadeira para furar um MDF. Aí Caramba! eu resolvi iniciar com um compensado, que era mais molinho. Aí eu afiei uma chave de estrela, uma chave de colocar parafuso, fiz uma Aham. ponta para poder furar, para botar um parafuso, porque eu não tinha uma furadeira. Você tá brincando. Isso. Então, meu início foi mais esse de credibilidade que eu não tinha. Digamos que eu não tinha nem sequer um lugar para trabalhar e nem condições de iniciar pagando um aluguel. Aí eu puxei uma extensão da frente da casa do meu pai para a rua. Aham. Eu tinha R$ 400, comprei umas madeiras, um motorzinho velho, uma polia, uma serrinha que eu até tenho hoje ela, e fiz uma bancadinha de serra para cortar.
Aí como o equipamento não era bom, eh, eu preferi iniciar nessa pegada de móvel popular sem muito acabamento. Tá. E puxei a extensão terraço da casa do meu pai, coloquei na rua, num período de chuva, e daí eu resolvi ali fazer algumas coisinhas, um nicho, uma cômodazinha, coloquei lá na frente. Durante esse tempo que eu fazia algum trabalho lá, que eu estava ali empolgado, um sol danado, do nada, o tempo fechava, começava a chuva, aí eu botava para dentro, ficava nessa, estiava, botava para fora. Então, o início foi sofrido. Eu tô lembrando aqui bem do início mesmo. Aham. Tem um evento aí, uma coisa que acontecia, eu encontrei uma pessoa que vendia móveis usados. E daí ele teve uma ideia que ele encontrava na casa de pessoas que ele ia comprar um móvel para revender na casa de pessoas mesmo. Era tipo assim, tu tem um guarda-roupa. Aí tu diz, guarda-roupa não dá mais para mim, eu vou vender. Aí ele ia, comprava bem mais barato e vendia lá na O lojinha novo. dele mais caro. Aham. Aí, sendo que alguns guarda-roupas estavam todos que não prestavam mais para nada. Aí ele, Roberto, tu não quer pegar para fazer uma cômoda, alguma coisa, não, para eu vender na minha lojinha? Aí eu ia com a minha carrocinha empurrando na rua, eu mesmo Caraca. empurrava, pegava as tábuas lá do guarda-roupa de aglomerado, levava para casa do meu pai, cortava, ajeitava, fitava, montava uma cômodazinha com 4 gavetas e ele cobrava meu trabalho, passava para ele e ele vendia lá na lojinha dele e no final eu ganhava meu dinheirinho, ele ganhava o dele e Que assim legal. seguia. Então a dificuldade maior para mim era isso, era a credibilidade. Eu tive que inventar muitas coisas para pegar um dia um serviço que me fizesse ir para frente e comprar que seja a minha furadeira, entendeu? Que eu não tinha. Caramba, que história legal, né? Isso. Porque se você me contando isso, eu fiquei stalkeando o seu Instagram, o Instagram lá Uhum. da sua marcenaria. Não, você não imagina que começou assim, né? Não, não. Você imagina que tá lá. Não sei se é essa a imagem que passa, mas é porque algumas pessoas já me falaram que Aham. me perguntaram quantos funcionários que eu tenho. Porque parece ser um negócio grande, Aham. não é? Mas, enfim, tem toda uma história por trás. Nada é do dia para a noite, né? Deus sabe que ele nos dá aquilo que realmente a gente mereça, né? Uhum. Então, Persistência, tudo né? tem uma luta por trás. Maravilha. E você contando aí do início que você fazia esse tipo de móvel, o mercado mudou muito hoje, né? A gente Mudou. tem vários outros tipos de tecnologia, a gente estava falando de iluminação há um tempo atrás. E como que você vê hoje o mercado de móvel sob medida? Você enxerga essa mudança? Você enxerga que ali no início era uma coisa, no meio era outra? Como que você enxerga essa mudança? Primeiro, eu tive que ter uma decisão de entrar nessa área, né? Uhum, Porque ainda hoje existe o móvel popular, o móvel simplesinho, que não tem muito acabamento. Mas eu decidi entrar para essa área de um móvel melhor, com um acabamento melhor, com um material melhor. E a mudança que eu vejo assim radical, muito forte, foi na tecnologia, porque hoje temos aí software, como já falamos, que automatiza muito as coisas com CNC, né? uhum, Digamos que um processo de fitamento de um móvel durasse aí um dia inteiro de trabalho, onde que veio uma fitadeira automática e simplificou em 30 minutos, entendeu? Digamos que a gente pega uma cozinha, imagina o tanto de peça que teria para fitar. uhum. E passaria o dia inteiro ali fitando, passando cola, fitando manualmente, né? Que na época não existia nem aquela fitadeira manual, Aham. tudo era na mão. Então o pulo assim foi na tecnologia, que evoluiu muito, onde que um exemplo, um armário de cozinha inteiro ali, a gente fitar tudo, passar aí um dia fitando, dando acabamento ou até mais, e vem aí uma fitadeira automática e resolve tudo em 30 minutos. Isso é loucura pra mim. Demais. É onde que você podendo fazer o projeto em um software, jogar o plano de corte para uma CNC, apertar o botão, dar o play Automatiza e a tudo. CNC sai lá cortando e você vai tomar um café esperando ela terminar de cortar. Cara, Entendeu? essa a gente estão chamando muito de marcenaria 4.0, né, essas CNCs, essas máquinas, assim. É uma loucura pra mim. Sempre que eu vejo funcionando, eu falo: "Cara". Isso. Marcenaria 4.0, se eu não me engano, é um tipo de marcenaria onde que existe a central de serviço Uhum, em uma madeireira que tem porte para isso, né? uhum. E lá ela tem os seus equipamentos de corte, fitamento
e aí eu posso fazer o projeto e já comprar o material cortado, fitado e usinado, Só pra você ir montar na só para casa do. montar. Essa é a 4.0. Uhum. Aí eu ter uma marcenaria com equipamentos, ainda assim existe um trabalho manual, né? Sim. E a 4.0 é mais nessa pegada de eu comprar o material pronto para Pronto, montar. só pra montar. Isso. E aí ainda assim ter uma marcenaria que tenha uma CNC, que tenha máquinas, e eu comprar a chapa inteira para fazer o processo de cortar, fitar, Uhum. montar para entrega, é um tipo de pegada mais antiga, né? Onde que a Uhum. gente compra a chapa, não sei se é essa palavra mais antiga, Uhum. mas aí existe essa definição. A 4.0 é essa e a mais antiga, que a diferença é que tem equipamento, tem CNC, tem Aham. uma máquina melhor, uma seccionadora, entendeu? Legal. E você. O que que você enxerga que os clientes mais procuram hoje? Quais são os diferenciais que eles buscam hoje quando eles vão comprar um móvel e Uhum. tudo mais? Na minha opinião, o cliente ele procura muito uma coisa que é difícil também. Os que estão se destacando é mais responsabilidade, entendeu? Tem muita gente que trabalha nessa área que não tem assim palavra em questão de prazo de entrega. É sempre o que eu escuto quando eu vou na casa de um cliente. É Uhum. uma lamentação de algum profissional, uma pessoa que se dizia profissional, que não cumpriu o seu prazo de entrega, que atrasou, sei lá, os seus 6, 8 meses para entregar, ou até um ano. É, no meu ponto de vista inicial é isso, porque de resto você pode ir melhorando, né? Tipo, digamos que você passe um tipo de orçamento e o cliente entenda o orçamento, aí você já inicia comprando um material de alto padrão para o cliente Uhum. e começa ali a colocar um tipo de mão de obra automatizada, como na 4.0, que na marcenaria, que lá na madeireira eles têm grandes máquinas para fazer o Uhum. corte e fitamento. Então, digamos que 60% do trabalho ali na madeireira eles já estão entregando com um ótimo acabamento, que é a parte do fitamento, os cortes sem destacar, sem nada, a usinagem. Então, se você já compra um material já 60% ali bem feito, Uhum. é só você dar uma caprichada a mais na montagem que dá tudo certo. Uhum. Então, eu acho que o que é mais cobrado, assim, na minha opinião, é a responsabilidade de quem trabalha nessa área como marceneiro, de entregar o serviço na data, de E você tá lidando com o sonho da pessoa, né? exatamente. Onde que até, na minha opinião, né, vocês sabem disso, que um serviço de marcenaria, até o mais barato, o mais em conta, não é barato. Uhum. Até aquele serviço que é o mais em conta não é barato. Aí você entrega o seu dinheiro nas mãos de uma pessoa que se diz profissional para ela ficar, posso dizer que zombando da sua cara aí é pesado, entendeu? É verdade, é Então a verdade. responsabilidade, na minha opinião, é o que mais as pessoas têm, assim, digamos que uma vantagem da gente, que a gente não tem um histórico de passar a perna em ninguém. Então, a gente passa confiança para o cliente, Uhum. cumpre nossas datas e assim as coisas vão caminhando para frente. Maravilha. Você comentou sobre a confiança, né, que os clientes têm, por isso que elas voltam a procurar o marceneiro. Qual que é o maior erro que você vê que os marceneiros, quem trabalha com móvel planejado, os profissionais, eles estão cometendo na gestão do negócio? Então, qual é o maior erro que ele tá cometendo ali na marcenaria para ele não ir muito bem? Orçamento. Orçamento? Uhum. Em No, que no sentido? resumo, tudo se resume em um orçamento bom ou ruim. Porque, digamos que um orçamento chutado, de que eu acho que, tipo, um cliente, já aconteceu até comigo, mas eu procurei melhorar. Eu sem tempo, correndo, produzindo, um cliente chegou me pedindo um orçamento. Eu dei um valor sem calcular, sem sentar, ir para a ponta do lápis e ver todas as possibilidades que existem para poder produzir o trabalho dele. Fiz no chute e depois eu tive que arcar com tudo. Aí precisou comprar um material a mais. Eu gastei um tempo a mais fazendo. Então, eu resolvi, né, a questão com a minha responsabilidade de entregar o que eu prometi. Uhum. Porém, o meu orçamento, se eu continuasse daquela maneira, eu não iria para frente. Eu iria ter sempre prejuízo e iria afunilar, daqui a pouco não iria dar certo. Então, eu acredito que o maior erro de um marceneiro em não ir para frente
é ele passar um orçamento de toda maneira. Então tem que realmente tirar um tempo e mergulhar ali Exatamente, naquele orçamento. isso. E um orçamento ele não é dado apenas em base de um tempo de trabalho. Existem várias coisas por trás de um orçamento, como Uhum. o aluguel de um galpão, a energia, a água que a gente toma, funcionários que, no caso, quem é clandestino, que ainda existe, escapa um pouco dessa questão, mas quem é organizado e regularizado tem que pagar FGTS, férias, Hum. décimos, tudo com base em diárias de trabalho, né? Uhum. Então, se existe um projeto que toma um tempo de trabalho, 10 dias, por exemplo, Você eu tem que preciso pagar. calcular todos esses 10 dias de trabalho de quem está trabalhando. Todos os dias que a pessoa está ali tomando água para fazer o trabalho do cliente. Todos os dias de possibilidade de aluguel do galpão. A energia que usa nas máquinas. Enfim, existem mais coisas que me fugiu agora da mente, mas o orçamento é dado, não é no chute. Você tem que prestar muita atenção nos orçamentos que tem dado para ir para frente, para evoluir. Ah, legal, faz total sentido isso, né, Uhum. total sentido. E falando agora em projeto, então eu vi lá no seu Instagram que vocês entregam diversos projetos. Qual foi o projeto mais desafiador que você se viu entregando pro seu cliente? Caramba, eu sou um pouco suspeito em falar, porque eu gosto de desafios, entendeu? Pronto, eu vou falar de uma gaveta no canto de um armário. Tinha uma cozinha Aham. e nessa cozinha existia uma gaveta de canto, onde que a gente tinha que abrir essa gaveta e ela vinha com um canto dela de frente. A frente da gaveta vinha com um ângulo de 45 graus. Tá. Você fazer e ficar tudo alinhadinho, bem perfeitinho, com todas as frestas iguais, é um aperreiozinho, sabe? Aí você tem que ter paciência e ir fazendo para dar certo. Atualmente, pessoas falam muito de móveis curvos também, Uhum. painéis grandes, né? Os pequenos não dão tanto trabalho assim, mas um painel grande curvado, você tem que ter uma boa noção do que está fazendo para não ter prejuízo, porque quebrar uma chapa, aí já entra outra no meio da história. Enfim, trabalhos como portas mimetizadas também são chatinhos que só, O que que entendeu? seria? São portas de entrada Uhum. aonde que você tem que ter toda uma estrutura para que a porta não empene, para que dê certo nos Aham. fechamentos. Porta mimetizada, digamos que exista um painel, uma parede com uma porta no meio. Tá. Você faz um painel e ali naquela porta fique disfarçado para que você não perceba que tenha uma porta ali. Aham. Aí quando você vai abrir ali, só você sabendo que abre aquela porta, aí fica disfarçada a porta. Caramba. Aí damos esse nome de porta mimetizada. Aí hoje existem várias possibilidades de pivô, de dobradiças. É, a porta, digamos que tenha serviços que eu já fiz, que a porta é de cima até embaixo. Uhum. Ou seja, um pé direito mais ou menos é 2,5 de altura. Uma Então, porta se com 2, não né. houver uma estrutura por dentro da porta, ela vem empenar, já aconteceu comigo. Aí a experiência que a gente não compra, né? Só passando por ela, já aconteceu e aí a gente foi melhorando. E hoje a gente entrega um serviço já de qualidade quanto a painéis com portas e tudo. Mesmo o projeto sendo difícil, você viveu lá atrás, já aprendeu. Aí a gente vai desenrolando, sabe? Aham. Vai querendo evoluir, melhorar. Porque é muito chato quando a gente entrega um serviço e depois tem que estar dando manutenção. Atrapalha. E é um dinheiro que você gasta ali, É né, isso, tendo que refazer, exatamente. voltar na casa A do cliente. experiência não se compra, sabe? Aí às vezes a gente estuda, 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 mas a experiência é que faz o negócio mesmo aí, em conhecimento. Então, na experiência, com base em fazer sempre, aparecer uma vez ou outra um trabalho difícil, esses trabalhos difíceis eu já passei por eles, aí repeti, já foi melhor. Aí depois repete de novo, já vai melhor ainda, entendeu? E assim vai. Aí depois não é mais nem desafio. Aí depois fica tranquilo, que você já sabe o caminho já, né? Que legal. E nesses desafios que você enfrentou, e na vida também, né, na rotina ali do trabalho, como que a tecnologia ajudou ou a melhorar o seu dia a dia no processo de construção do móvel? Foi mais na produção. Tá. Digamos que a tecnologia veio e nos ajudou a agilizar a produção dentro do galpão, dentro da marcenaria. Onde que na marcenaria é possível automatizar os processos, né? Como a gente Uhum. havia falado com uma máquina de fitamento automática,
uma CNC ou uma seccionadora. Falo muito na CNC, que é meu sonho de consumo, e eh, com fé em Deus, um dia eu vou ter uma CNC. Mas a mais antiga é a seccionadora, um pouco antes da CNC. Uhum, Mas enfim, digamos que a tecnologia veio dando-nos uma possibilidade de trabalhar em casa, fazendo o projeto, finalizou o projeto, jogou o projeto para a central, uhum, que no meu caso é no galpão. Poderia eu jogar para a central da Araújo Madeiras, de uhum. Eduardo, e lá eles cortar, fitar e me deixar pronto também, Você só ir entendeu? lá retirar o. E a gente conseguiu com a tecnologia adiantar o processo no galpão, dentro da marcenaria, entendeu? A Uhum, tecnologia ainda não conseguiu adentrar muito nas montagens, na casa do cliente. Nas uhum. montagens é mais necessário o profissional marceneiro. Já no galpão é tudo muito tranquilo. Mão com açúcar no galpão. É tudo bem automatizado, bem rápido. Cortou, pronto. Deu enter no projeto finalizado. Já era. Plano de corte está no tablet. Cortou e colou as etiquetas. Aprontou o plano de corte, vai para a máquina, fitou tudo bem rápido, vai para a montagem, montou tudo, está pronto para entrega. Entendi. Então a Qual que é o tempo em tecnologia média que você entrega um móvel hoje? varia de acordo com o projeto. Tá. Mas digamos que uma cozinha simples a gente já chegou a fazer em 3 dias e montar. Tipo, fiz no galpão, Uhum. entreguei e montei em 3 dias. Já cheguei a fazer isso. Em uma Caraca! cozinha simples. Mas aí quando vem uma cozinha com mais dificuldades, obviamente vai aumentando aí os dias de Sim. trabalho. Quando acontece os imprevistos também, acontece de tomar mais tempo. Qual o exemplo de um imprevisto? Um dia desse aconteceu de uma marreta cair mesmo no piso do cliente. Tá brincando. Isso, aí a gente teve que ter o trabalho, aí é que tá aquilo que eu falei no início, de saber desenrolar sem chamar alguém para fazer. A gente teve o trabalho de tirar a cerâmica, o porcelanato do cliente, Aham. ir procurar um porcelanato igual, com toda a responsabilidade do mundo, porque mesmo a gente cobrindo o piso, colocando lá uma lona para É, proteger e caiu uma tal, caiu uma marreta, marreta, não tem como fugir disso. Então, não tinha como se é, preparar pra então, isso. sobre um imprevisto desse, toma mais tempo, né? Que a gente tem ali que trocar. De certa forma, a gente é marceneiro, não é um mestre de obra para ter a habilidade de trocar rápido. Aham. Então, ali a gente vai. Acontecem muitos imprevistos em uma montagem. Então, varia muito. Às Legal. vezes a gente pega uma montagem que dá tudo certo, foi show de bola. E às vezes acontecem algumas coisinhas assim para tomar tempo. Não acontece. São É, coisas da vida, né? Não isso, dá, não pois tem é. como se preparar pra O tudo. que importa é que no final dê tudo certo, né? Que o cliente saia Satisfeito. satisfeito no final. E a gente falou um pouco de rede social no início, né? Uhum. Como você acha que hoje as redes sociais, que a gente sabe que é, assim, todo mundo tá ligado 100% no celular, como você acha que a rede social te ajuda a conquistar novos clientes? Assim, digamos que eu poste um vídeo. Eu tenho aí uma facilidade em edição de vídeo, Uhum. que você vai pegando o jeito, né? Digamos que você comece meio travado, mas depois você vai se acostumando ali com o programa e tudo vai se automatizando assim na sua mente. Você já sabe onde tem uma ferramenta que acelera o vídeo. Você já sabe onde tem uma ferramenta que corta o vídeo. Você já vai direto mais rápido. Digamos que nessa parte eu vá melhorando e eu poste um vídeo agora e vá dormir. E quando eu me acorde, tenha 1 milhão de visualizações. E de 1 milhão de visualizações, eu vou colocar aí o que é 100 mil para 1 milhão. Eu vou botar aí 50 mil pessoas Uhum. falando com você no WhatsApp. Porque o vídeo viralizou, seu contato Uhum. está lá no Instagram. Então eu vou botar só 10 mil pessoas falando com você de um dia para a noite. Uhum. Porque o vídeo viralizou, você postou agora, o vídeo viralizou. Aí de 1 milhão de visualizações, 10 mil pessoas mandaram mensagem. Primeiro que se você não tiver uma equipe de pessoas para estar respondendo, você não Respondendo. vai nem dar conta. Aí digamos que dessas 10 mil pessoas que falaram, você atendeu algumas e 10 pessoas fecharam um serviço de um dia para outro, Pô, já é? entendeu? Aí digamos que exista um serviço de um apartamento que fique em média aí na casa dos seus 100 mil. Vou colocar assim um valor fictício para a gente ter uma noção. Uhum. Então 10 vezes 100 mil 1 milhão. entendeu? Então a rede social ela nos trouxe isso, essa possibilidade de proporções absurdas de números de visualizações e tudo.
Que Então, legal. essa aí é a potência das redes sociais. Por isso que eu caí de cabeça no Instagram, porque eu já vi ali que era forte, onde que ao invés de entregar panfleto, que era o que eu fazia no início, quando eu não tinha serviço, para não ficar parado, eu saía entregando panfleto em Boa Viagem, ali nas áreas mais de condomínios mais nobres, Aham. e esperava, e cadê um serviço aparecer? Aonde que veio as redes sociais e me deu essa potência aí de divulgação, Legal. entendeu? E você vê realmente se transformando em cliente. Com certeza. E querendo ou não, vira um portfólio seu, né? Isso. E o povo é materialista também. Consequentemente, o Instagram cresce em seguidores, as outras plataformas também vão crescendo. Uhum. Aí um exemplo, né? Você entra no Instagram que tenha 3 mil seguidores de um profissional marceneiro e você entra em outro Instagram que tem 50 mil seguidores. Você vai fechar com Isso quem? faz uma diferença, sabe? Psicologicamente as pessoas são materialistas, né? Gosta Aham. de ver números. É verdade. Então, daí você vai vendo. Por algum motivo essa pessoa tem aí uma quantidade de seguidores e já vai passando uma certa credibilidade para o cliente. Que legal. É, essa parte das redes sociais eu não. São poucas marcenarias que ainda mexem com isso, né? É. Acho que é uma coisa legal para as pessoas começarem a apostar, né? E a gente Uhum. estava conversando antes, né? Que o trabalho que você faz, você deixa gravando ali durante o corte, a Isso, eu não entrega me do serviço. atrapalho muito não, sabe? As Aham. pessoas ficam perguntando se alguém faz para mim a Uhum. parte da gravação, a edição e tal, mas não sou eu mesmo que faço. Eu tenho até ciúme de quem às vezes quer fazer do seu jeito, aí eu quero que fique do Não meu jeito, gostei, assim. isso. Então eu não me atrapalho muito, porque já virou hábito, como eu falei. Você começa meio travado, mas vai fazendo, insistindo, insistindo, e acaba que vai ficando mais prático. Uhum. Então eu deixo lá o celular filmando no tripé, nos horários vagos, como almocei, descansar um tempinho, eu já vou ali editando quando é a noite que eu largo, que estou em casa, termino a edição e já posto. Chegou um período que eu postava 3 vídeos por dia. Caramba! As pessoas ficavam dando opiniões, falando assim, ah, não precisa disso tudo, um por dia já tá bom. Aí eu quero saber, eu postava logo, era 3, 4, entendeu? E Mas aí assim, a gente estava falando sobre manter a constância nos vídeos, né? Isso entrega porque muito, é né? como que eu tivesse ali, preparei 4 vídeos. Mas sou tão agoniado e ansioso Já posto os que aí 4. eu não ficava guardando para 4 dias. Eu pensava assim, amanhã vai fluir outra coisa, entendeu? E aí eu já Entendi. postava logo. E isso é interessante porque tinha vídeo que a gente não imaginava que iria dar certo, mas ele era o que dava certo. Você não entende o algoritmo. Que Simplesmente loucura. vocês que estão aí ouvindo, querendo e dar segmento aí nessa área de redes sociais. Se for o caso de viralizar, tem que postar, tem que trazer conteúdo, né? O algoritmo quer que você trabalhe, que você produza. Então se torna também um trabalho. Você está ali postando vídeos, filmando, editando e postando. Uhum. Mas se vocês conseguirem adequar aí ao seu tempo, com certeza vai ser uma grande pressão aí na marcenaria de vocês. Eu me surpreendi quando aconteceu de viralizar, porque eu sou só acostumado a fazer os móveis. Eu não tinha costume de lidar com pessoas, com o público, com mensagens, com dinheiro. Uhum. Não tinha. Eu só sabia fazer o móvel ali como um marceneiro, entendeu? Era o seu trabalho, né? Era Então fazer foi o. tudo novo, de uma vez só. Aí a gente vai melhorando, né? Tem aqueles vídeos que a gente vê na internet que a gente começa e depois melhora, né? Aham, Então aham. pronto. É mais ou menos isso. Que legal. E o que que você acha que o marceneiro precisa fazer hoje para se manter competitivo? É um ótimo conselho que você vai dar agora, hein? Eu acho que a gente falou muito sobre essa questão de redes sociais, Uhum. porque nessa área de comércio tem sido muito importante você adentrar nessa área digital, né? Sim. Porque os números são absurdos de visualizações de pessoas procurando. Então, se um profissional da área não se adentrar a esse mundo digital, ele vai acabar ficando para trás. Tudo se resume a vendas, entendeu? Sim. Senão ninguém se mantém, né? É, A gente não tá aqui de brincadeira, né? exatamente. Tem que vender, tem que vender. Você primeiro vende, depois se vira, entendeu?
Então a rede Depois corre social para entregar, é isso. você tem que vender. Sem vendas não dá certo não. Você digamos que você tem um capital ali, aí você está tranquilo, né. Você não precisa se importar tanto, você tem como se virar. Mas se você não tem esse capital, tem que dar um jeito de arrumar, de vender. Então o que importa, no fim das contas, é entregar o serviço do cliente na data. De resto, venda, meu amigo. Meta a cara na venda. E para vender, para ajudar na venda de uma forma muito forte, é esse mundo aí digital, Uhum, as redes sociais. maravilha. E partindo para nossa última pergunta, eh, a gente fez você falou várias coisas sobre melhores práticas, rede social, tecnologia. Qual o conselho que você daria hoje para quem está começando nesse ramo? É a marcenaria 4.0, aquela que a gente falou que já compra o material cortado e fitado e usinado. Tá. Essa marcenaria aí nos dá uma possibilidade de iniciar sem muito dinheiro. Como eu, no início lá, não tinha uma furadeira, hoje existe na madeireira lá o Uhum. centro de usinagem, né? Sim, Que aí você só pega um cartão de crédito aí que tem um limite de R$ 1.200, compra duas parafusadeiras muito boas, uma para furar e uma para botar parafuso, e faz a venda aí, comprando material cortado, fitado e usinado. tudo dentro da madeireira. Isso. E daí só parte para montagem. Aí você vai levantando aí sua marcenaria sem, sem muito passar pelo que eu passei, né? Que foi meus processos aí de evolução. Serviu muito, eu aprendi muito, eu me fortaleci muito com as dificuldades do início. Mas se no início se já tivesse existindo isso no início, essa marcenaria aí 4.0, Aham. eu teria evoluído mais, entendeu? Porque eu não iria sofrer tanto como eu sofri no começo. E também não teria um investimento tão alto, né, Não porque precisaria. hoje para você entregar um móvel de qualidade, você precisa de máquinas boas, Exatamente. né. Se for para você produzir do zero, tem que ter a máquina, ela é consequência de um bom trabalho, né? Tipo, a máquina traz um bom trabalho. Uhum. Aí, se você não tiver equipamentos e máquinas, você não vai conseguir, porque digamos que vai cortar um MDF e o disco tiver sequer cego, ele vai destacar o MDF. Então você tem que ter tudo E alinhadinho ali. e a gente vê claramente, né, Uhum. esses detalhes. Então a máquina faz uma grande diferença. E precisa ter dinheiro para ter máquinas, e muito, né? Porque E não são muito. máquinas baratas. Então, se você, com uma parafusadeira, consegue desenrolar a guerra comprando na maçonaria 4.0, Aham. Araújo Madeiras, para quem é de Pernambuco, tem lá a central de trabalho, que tem usinagem, corte e fitamento. Uma vez um cliente me procurou, um cliente amigo, querendo economia, né? Roberto, Uhum. veja aí, me ajude. E aí eu dei a ele essa dica de que, meu amigo, vê lá com a equipe que trabalha lá na Araújo. Tem um rapaz, meu amigo Diego, ele desenrola lá no projeto. Ele desenrolando para você um projeto, você compra um material cortado e fitado, a montagem é prática. É tranquilo, você desenrola na montagem. Esse meu amigo, ele tem uma loja Uhum. e ele trabalha nas entregas dele montando um guarda-roupa que ele vende lá na loja dele. Então ele já era desenrolado, né? Já manjava de É, montar. no fim das contas, esse meu amigo aí comprou o material dele, cortado, fitado, desenrolou lá na montagem na casa dele e teve uma grande economia com isso. Então, para quem quer começar na marcenaria, que não tem aí condições ou coragem de investir muito dinheiro, na marcenaria 4.0 aí é o que dá para seguir em frente, ganhando dinheiro, evoluindo, comprando aí depois uma máquina melhor, uma coisa melhor, querendo evoluir na profissão, tem que ter Uhum. equipamento. Sim. E se for o caso de eu aconselhar alguém que está iniciando agora, pegue por esse lado aí da maçonaria É. 4.0. O programa aí que a gente usa é o MobCloud, é muito bom. Corte Uhum. Cloud. A gente usa o MobCloud e Corte Cloud é quase a mesma coisa. Sim. MobCloud é para a gente que trabalha no galpão, né? Uhum. Quem tem já a sua marcenaria. O Corte Cloud é para as centrais de serviço. Tem Uhum. também a marcenaria diferente e por aí vai. Promob também, eu acredito, tem centrais aí de serviço Uhum. que usa o Promob. Enfim, estude, se aprofunde, que vai dar tudo certo, com fé em Deus. Primeiro Deus na frente, né? A gente tem que entender que Deus, ele nos traz tudo
conforme a sua vontade. Então, se Deus ele tem a sua vontade de que eu prospere aqui nessa área, então não tem quem me segure, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Pronto. Que legal, gente. Roberto, foi um prazer bater esse papo com você. Muito obrigada por contar a sua história, compartilhar as dicas. Foi muito bom te receber na nossa casa também. Então, agradeço pelo seu tempo precioso, que a gente sabe que o tempo do marceneiro não é fácil, mas muito obrigada mesmo. Prazer é meu, prazer é meu. Foi uma grande recepção, me emocionei em estar aqui com vocês, em imaginar que aquele início lá que eu falei, que eu pegava meus equipamentos e os colocava numa carroça e saía ali empurrando na rua, procurando um espaço para trabalhar. E hoje eu me ver aqui com você fazendo esse podcast, videocast, poder ter chamado a atenção aí da Rede Pro, para mim é muito, muito emocionante isso. E de fato, se não fosse Deus, não seria possível, entendeu? É verdade. Então, Fica... Vai fazer a gente chorar aqui. uhum, Mas é muito legal ver essas histórias e poder uhum. acompanhar. E... Foi só um resumo, né? Aconteceram tantas coisas, a gente conseguiu resumir. Mas é legal, quem não segue a Marcenaria Show, sigam ele nas redes sociais e sigam também a Pro. A gente tem várias conversas falando sobre mercado, gestão e oportunidades para o setor moveleiro. É isso, gente. Forte abraço. Tchau.